Todo mundo que entrou está aqui dentro? Todos los que han llegado están aquí adentro. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 14. Como nós estamos falando sobre o dom de línguas e ser cheios do Espírito Santo, Como estamos hablando del don de lenguas y ser llenos del Espíritu Santo, eu queria falar um pouquinho mais sobre o dom de línguas. quería hablar un poquito más sobre el don de lenguas. Pois quando o batismo do Espírito Santo veio novamente sobre a igreja, Porque cuando el bautizo con el Espíritu Santo vino otra vez sobre la iglesia, houve uma grande divisão de pensamentos. hubo una gran división de pensamientos. Existem duas doutrinas Hay dos doctrinas que costumam dividir a igreja. que normalmente dividen a la iglesia. Uma é sobre o batismo do Espírito Santo Una es sobre el bautizo con el Espíritu e Santo outra é sobre a ceia. y la otra es sobre la cena. Há muitos ensinamentos, Hay muchas há enseñanzas, muitos pensamentos. hay muchos pensamientos, Então, também há muitas perguntas. entonces hay también muchas preguntas. Quantas pessoas aqui esta manhã não falam em línguas? ¿Cuántas personas aquí esta mañana no hablan en lenguas? Gostaria de levantar suas mãos. Me gustaría que levanten sus manos. Ok, Muy bien. ok, ótimo. Creio que podemos ter essa experiência hoje. Yo creo que podemos tener esa experiencia hoy. Amém? Por que é necessário falarmos em línguas? ¿Por qué es necesario hablar en lenguas? Abrir suas Bíblias em 1 Coríntios 14. Tienen sus Biblias abiertas en 1 Corintios 14. Apóstolo Paulo El apóstol Pablo nos fala nos dice no versículo 2. en el versículo 2, Por favor, vamos ler. vamos a leer. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Então, quem fala em línguas Entonces, aquel que habla en lenguas não fala aos homens, no lo dice, no habla a los hombres, a Deus. sino a Dios. Então, esta é a primeira manifestação de dom de línguas. Entonces, esta primera manifestación de don de lenguas, Quando falamos a Deus. cuando hablamos a Dios, E isto é algo muito importante, y eso es algo muy importante, porque o falar em línguas porque el hablar en lenguas é comunicar com Deus es comunicar con Dios em uma língua en un idioma que só Deus entende. que solamente Dios entiende. Então Deus Entonces Dios providenciou para nós proveyó para nosotros um idioma un idioma que nem o diabo entende. que ni siquiera el diablo entiende. Então o boliviano, Entonces não, o el espanhol, español, o diabo entende. el diablo lo O entiende. El português, portugués, o el inglés, diablo lo o chinês. entiende. Inglés, chino, qualquer idioma, cualquier idioma, o diabo entende. el diablo lo entiende. Mas o dom de línguas Pero el don de lenguas, não entende. él no lo entiende. Não. Este é um idioma Este es un idioma que Deus preparou para nós. que Dios ha preparado para nosotros. Agora, quando nós falamos em línguas, Ahora, cuando hablamos en lenguas, acontece uma segunda coisa. ocurre una segunda cosa. Vamos ver aqui, Vamos a leer versículo 4. el versículo 4. Estamos en 1 Corintios 14. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Eu não vou falar sobre o dom de profecia agora. No voy a hablar sobre el don de profecía ahora, Depois sim. pero después sí. Agora,
Ahora quero falar sobre o dom de línguas. quiero hablar sobre el don de É lenguas. muito importante, Es muy importante porque quando falamos, porque cuando hablamos somos edificados. somos O edificados. que é edificar? ¿Qué es edificar? Construir, Construir, levantar, levantar, consolar. consolar. É isso que acontece Eso es lo que ocurre em nossa alma, en nuestra em alma, nosso en espírito. nuestro Porque espíritu. nesse momento que falamos em línguas, Porque en ese momento en que hablamos en lenguas, a nossa mente nuestra mente para, se Não paraliza. No hay, mas o nosso espírito pero nuestro espíritu, entra em comunhão entra en comunión com o Espírito de Deus. con el Espíritu de Dios. Por isso é importante Por eso es importante o dom de línguas, el don de lenguas, essa experiência sobrenatural, esa experiencia sobrenatural, porque nos leva ao mundo espiritual. porque nos lleva al mundo espiritual. E porque nos leva ao mundo espiritual, Y porque nos lleva al mundo espiritual, é que precisamos corresponder com o Espírito es que necesitamos corresponder con el Espíritu para sermos santificados. para ser santificados. Então entenda, Entonces entienda, tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo com línguas. hay personas que son bautizadas con el Espíritu Santo con lenguas E depois y después não ouvem o Espírito Santo. no escucha al Espíritu No obedece al Espíritu Santo, no Santo. obedece al Espíritu Santo. Por isso que acabam vivendo em pecado. Por eso terminan viviendo en pecado. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, Cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, eu tinha 14 yo anos. tenía 14 años. Aos 12 anos, A los 12, eu já tinha tido uma experiência com Deus. yo ya había tenido una experiencia con Mas aos Dios. 14, Pero a los 14, eu recebi o dom de línguas. yo he recibido el don de Eu lenguas. já contei aqui noite passada. Ya les conté, ¿no? La noche anterior. E aconteceu comigo Y ocurrió conmigo exatamente isso exactamente eso que acontece com muitas pessoas. que ocurre con muchas personas. Eu não dei lugar suficiente ao Espírito Santo. Yo no di suficiente lugar al Espíritu Santo. Eu não dei atenção à santificação. Yo no di atención a la santificación. Então, eu recebi o dom de línguas Entonces recibí el don de lenguas e eu não experimentei essa edificação que diz aqui. y no experimenté esa edificación que dice aquí. Porque essa edificação Porque esa edificación é como nós fazemos es como hacemos quando utilizamos vitaminas. cuando tomamos vitaminas. Então, tomamos vitaminas hoje, Tomamos vitaminas hoy, amanhã, mañana, depois, después, y vamos- pasado, com o tempo, y con el tiempo vamos percebendo a diferença. nos vamos dando cuenta de la diferencia. Então, o dom de línguas El don de lenguas não é algo que nós recebemos uma vez no es algo que recibimos una vez e falamos apenas uma vez, y hablamos una sola vez, ou então falamos apenas de vez em quando. entonces hablamos solamente una vez que otra. Isso não traz edificação. Eso no trae edificación. E o dom de línguas El don de lenguas precisa ser praticado necesita ser practicado todos os dias. todos los días. Por quê? ¿Por qué? Porque o nosso espírito Porque nuestro espíritu precisa estar em contato com Deus necesita estar en contacto con Dios todos os dias. todos los días. Isso vai nos tornar pessoas sensíveis. Eso nos va a hacer personas sensibles. Então, quando nós temos a experiência do batismo com o Espírito Santo, Entonces, cuando tenemos la experiencia del bautizo con el Espíritu Santo, nós temos uma experiência sobrenatural. tenemos una experiencia sobrenatural. Se não demos lugar ao Espírito de Deus, Pero si no damos lugar al Espíritu de Dios, outros espíritos entram. otros espíritus entran. Por isso que tem irmãos Por eso hay que hermanos falam em línguas que hablan en e são lenguas fofoqueiros. y son chismosos. Por isso que tem irmãos Por eso hay hermanos que falam em que línguas hablan en e lenguas são y mentirosos. son mentirosos. Entende? ¿Entienden? Porque não há prática, Porque no hay práctica, não há vida, no hay vida, não tem exercício. no hay el ejercicio. Então, o seu espírito Entonces su espíritu fica corrompido, se corrompe, sua alma se corrompe. su alma se corrompe.
assim como o seu corpo. también como su cuerpo. Então, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Entonces el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Mas essa precisa ser uma prática diária. Pero eso debe ser una práctica diaria. Assim como tomamos vitaminas, Así como cuando tomamos vitaminas, suplementos alimentares. suplementos alimentarios. Então, só vamos perceber a diferença Entonces solo nos vamos a dar cuenta depois de algum tempo. después de algún tiempo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, é uma alegria muito grande. es una alegría grande. Ficamos muito alegres, Estamos muy alegres, radiantes, radiantes, choramos, lloramos, dançamos, bailamos, ou ficamos cheios do Espírito, estamos llenos del Espíritu, maravilhados. maravillados. Mas Pero precisamos nos alimentar. tenemos que alimentarnos Todos os dias. todos los días. Amém? Alguns anos atrás, Hace algunos años, um amigo meu un amigo foi batizado no Espírito Santo. fue bautizado en el Espíritu Santo E ele ficou tão tomado pelo Senhor y estuvo tan llenado por el Señor que ele falou em línguas a noite toda. que habló en lenguas toda la Ele noche. ficou embriagado. Estaba como borracho, Ele não conseguia falar em português. no podía hablar en portugués. Só no outro dia de manhã Solo al día siguiente en la é mañana que ele voltou a conseguir falar em es português. que volvió a lograr hablar en Mas ele portugués. parecia um gringo falando português. Pero parecía un gringo hablando portugués, Tão tomado ele foi. de tan llenado que estaba. E essas coisas acontecem. Y esas cosas ocurren, Mas esse não é o nosso objetivo maior. pero este no es nuestro objetivo más grande. Mas essas coisas podem Pero acontecer. esas cosas pueden ocurrir, Porque também tem edificação nessas coisas. porque también hay edificación en estas cosas. Mas nós não precisamos buscar isso. Pero no necesitamos buscar eso. Se o Senhor quiser, Si el Señor quiere, Ele pode fazer isso. Él puede hacer eso. Um homem, certa vez, Un señor, cierta vez, un que hombre pertencia a uma igreja pentecostal, que pertenecía a una iglesia pentecostal, ele falava assim: él decía así: eu, quando for batizado do Espírito Santo, yo cuando sea bautizado con el Espíritu eu Santo, não vou fazer que nem esse pessoal aí, não, yo no voy a ser como esta gente por ahí, que se enrola no chão, que se echa en el piso, que cai. que se cae. Não, eu não vou fazer isso. A mí no me va a ocurrir eso. E um dia, Y un día, ele foi para a igreja él fue a la iglesia com um terno branco. con un terno blanco. Justamente aquele Y dia, justo ese día havia muito poder de Deus. había mucho poder de E Dios. ele foi batizado com o Fue Espírito Santo. bautizado con el Espíritu E ele Santo rolou no chão, y se dio vueltas por de el um lado piso, para o outro. de un lado al otro. A minha esposa Mi esposa estava desejando muito ser batizada com o Espírito Santo. deseaba mucho ser bautizada con el Espíritu Santo E ela queria muito receber o dom de y línguas. quería mucho recibir el don de lenguas. E ela era jovem Era joven e foi tomar banho. y se fue a la ducha E ela estava ali embaixo do chuveiro, y estaba bajo la ducha falando para Deus: diciéndole a Dios: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Señor, bautízame con el Espíritu E Santo. quando ela percebeu, Y cuando se dio cuenta, ela estava debaixo do chuveiro, estaba bajo la ducha, chorando llorando e falando em y línguas, hablando en e lenguas, sentindo a presença de Deus. sintiendo la presencia de Dios. Uma certa irmã Una cierta hermana estava muito angustiada, estaba muy angustiada, queria muito ser batizada do Espírito Santo. quería mucho ser bautizada con el Espíritu Santo. Então, quando nós vamos no banheiro, Entonces, cuando entramos al baño no Brasil, en Brasil, nós costumamos dizer: acostumbramos decir: vou ali no banheiro fazer o número 1. voy a ir al baño a hacer el número 1. É xixi. Es pis. Mas, às vezes, falamos assim: eu vou ali no banheiro fazer o número 2. Pero a veces decimos: voy a entrar al baño a hacer el número 2. Entende? ¿Entienden? Aqui também? Sí. Ok. E essa irmã
Y esa hermana estava lá no banheiro, estaba en el baño fazendo o número 2. haciendo el número 2 E ela falou para o Senhor: y le dijo al Señor, Senhor, eu quero, Señor, yo eu quiero, yo preciso, necesito, mas aqui não. pero no aquí. E o Espírito Santo desceu sobre ela. El Espíritu Santo bajó sobre ella. Ali Allí não há barreira para o Senhor. no hay barreras para el Señor. Se estamos abertos, Si estamos abiertos, se queremos. si queremos. Apóstolo Paulo falou El apóstol Pablo dijo em Gálatas capítulo 3: en Gálatas 3, uma coisa quero saber de vós. una cosa quiero saber de ustedes. Acaso recebestes o Espírito ¿Acaso han recibido al Espíritu pelas obras da lei por las obras de la ley ou pelo ouvir com fé? o por el oír con fe? Então é ouvindo com fé Entonces, escuchando con fe é que nós recebemos o que Espírito. recebemos el Espíritu. Isso é por fé. Es por fe. Não é porque você fez tudo certo hoje. No es porque lo has hecho todo bien hoy. Não é porque você anda direitinho. No es porque andas bien. Deus não espera isso de você. Dios no espera eso de ti. Sem que você tenha uma experiência mais profunda com Ele. Sin que tú te- Sem que tu tenhas uma experiência mais profunda com Ele. Sem. ok, Sem perdón. Dios no espera eso de ti sin que tú tengas una experiencia más profunda con Él. Então, Deus sabe Dios sabe que a nossa santificação que nuestra santificación não depende exclusivamente de no nós, depende exclusivamente de nosotros, mas sim da ação do Espírito em nós. sino de la acción del Espíritu en nosotros. Amém? Existe uma terceira manifestação do Espírito. Hay una tercera manifestación del Espíritu. Digo em relação ao dom de línguas. Y estoy hablando con relación al don de lengua. Versículo 5. Versículo 6. Vamos ler. Vamos a leer. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Então esta é a terceira manifestação. Entonces esa es la tercera manifestación. Quando alguém fala em línguas Cuando alguien habla en lenguas e outra pessoa y interpreta. otra persona interpreta. A interpretação de línguas La interpretación de lenguas não é palavra por palavra. no es palabra por É palabra, um discernimento no Espírito es un discernimiento en el que Espíritu nós recebemos que recibimos enquanto alguém mientras alguien está falando em línguas. está hablando en lenguas. Então é um discernimento Entonces es un discernimiento que a pessoa que está interpretando que la persona que está interpretando recebe do Senhor recibe del Señor enquanto o outro está falando. mientras otra está hablando. Mas aquela pessoa que está falando, Pero la persona que está hablando, ela vai sentir testificação ella va a sentir que la testificación quando aquela outra pessoa interpretar. cuando la otra persona interprete. Porque esta é uma maneira que Deus tem Porque esta es una manera que Dios tiene de produzir comunhão no ambiente. de generar comunión en el ambiente. Então nós estamos reunidos aqui agora. Entonces estamos reunidos aquí ahora. Então nós estamos num momento especial. Entonces estamos en un momento especial. Estamos num seminário. Estamos en un seminario. Então não tem problema nenhum Entonces no hay ningún problema. que todos falemos em línguas. Y que todos hablemos en lenguas. Se tiver interpretação, Si hay interpretación, amém. amén. Se não tiver, Si no hay, não tem problema. no importa. Porque o nosso projeto agora Porque nuestro proyecto é ahora que haja edificação, es que haya é que haja edificación, cura, que haya cura, que sanidad, haja um mover do Espírito maior. que haya un mover del Espíritu más grande. Agora, se nós estamos numa reunião Pero si estamos en una reunión onde tem visitantes, donde hay visitas, há muitas pessoas que não têm relacionamento com o Senhor, hay muchas personas que no conocen al Señor. então é importante que tenha interpretação, Entonces es importante que haya interpretación para que haja edificação. para que ocurra la edificación.
edificación. Então eu posso falar em línguas Entonces yo puedo hablar en lenguas para minha edificação. para mi edificación. Esse é o objetivo maior. Ese es el objetivo mayor. Mas se eu estou numa reunião pequena Si estoy en una reunión e pequeña eu disparo a falar em línguas, y empiezo a hablar en lenguas, é importante que tenha es interpretação importante que haya interpretación para que os outros irmãos sejam para que edificados. los demás hermanos sean edificados. O objetivo dos dons El espirituais objetivo de los dones espirituales é edificar o corpo de Cristo. es edificar el cuerpo de Cristo. O dom do Espírito Santo El don del Espíritu é Santo o único dom es el único don que é para minha própria edificação. que es para mi propia edificación. Todos os outros dons do Espírito Todos los demás dones del Espíritu é para a edificação do outro, es para edificar al otro, é para a edificação do corpo. es para la edificación del cuerpo. Quem profetiza, El que profetiza, quem tem palavra de el que discernimento, tiene palabras de Palabra de sabedoria, palabra de o sabiduría, dom de misericórdia, don de o dom de misericordia, serviço, don de servicio, todos os outros dons todos los demás é para a edificação do corpo. son para edificación del cuerpo. O único momento, El único momento, ou melhor, existem dois momentos o mejor, hay dos momentos em que o dom de línguas en que el don de lenguas é para a edificação de outros. es para edificación de otros. Um é esse que nós acabamos de falar. Uno es lo que acabamos de decir. Alguém fala em línguas Alguien habla en lenguas e outro y interpreta. otro interpreta. Outra manifestação Otra manifestación está aqui no versículo 22. está en el versículo 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Presta atenção que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pongan atención a lo que el apóstol está diciendo aquí. Que o dom de línguas Que el don de lenguas não é para os crentes, no es para los creyentes, mas para os incrédulos. sino para los Um incrédulos. sinal para os incrédulos. Una señal para los incrédulos. Como isso pode ser? ¿Cómo puede ser eso? Mas porque ele mesmo está dizendo Porque él mismo está diciendo que é para a nossa que es edificação. para nuestra edificación. Então, nós precisamos entender o que ele está dizendo. Entonces necesitamos entender lo que se está O diciendo. que aconteceu ali em Jerusalém? ¿Qué es lo que pasó allí en Jerusalén? Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Los discípulos son bautizados con el Espíritu Santo. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, Hablamos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2. capítulo 2. O apóstolo Paulo está se referindo a essa experiência descrita aqui em Atos. Pablo se refiere a esa experiencia descrita aquí en Hechos. Ela é brasileira, você sabia? A veces sabe, ¿no? Acho que não é mais tanto brasileira, né? Sí. Yo no soy tan brasilera ya. Então o Espírito Santo veio Entonces vino el Espíritu Santo e eles tiveram uma visão y tuvieron una visión que havia línguas repartidas como de fogo que había como lenguas repartidas, como lenguas de fuego, que repousavam sobre cada um deles. que posaban sobre cada uno de ellos. Essa foi uma experiência maravilhosa, Esa fue una experiencia maravillosa, tremenda. grandiosa. Os discípulos de Jesus Los discípulos de Jesús eram homens simples, eran personas sencillas, sem muita cultura. sin mucha cultura. Só para vocês terem uma ideia, Para que tengan una idea, aqueles 12 homens que Jesus chamou esos 12 hombres que Jesús llamó foram homens eran que hombres foram rejeitados que fueron rechazados pela escola da época. por la escuela de esos tiempos. Eles não puderam fazer o secundário, Ellos no pudieron hacer la secundaria porque eles eram muito simples porque eran muy e sencillos eles não tinham capacidade y no tenían capacidad para estudar para estudiar como os outros jovens. como otros jóvenes. A maioria dos discípulos de Jesus La mayoría de los discípulos de Jesús tinha entre 15 e 17 anos. tenían entre 15 y 17 O años. mais velho era Pedro.
El mayor era que Pedro, também era pescador. que también era pescador. Por isso os discípulos de Jesus, Por eso los discípulos de Jesús, na sua maioria, eram pescadores. en su mayoría eran pescadores, Eram homens muito simples. eran personas sencillas. E Jesus amou essas Y pessoas Jesús las amó e chamou para ser os apóstolos. y las llamó para que fueran sus apóstoles. Isso é tremendo, Eso es porque tremendo. Jesus não confia na capacidade que nós podemos ter. Porque Jesús no confía en la capacidad que tengamos. Jesus sabe Jesús que sabe nós só podemos fazer o que Ele quer que solo podemos hacer lo que Él quiere por meio do Espírito por Santo. medio del Espíritu Santo. Mas o Senhor não tem problema Pero el Señor no tiene problema com pessoas capacitadas. con personas Ele capacitadas. também chamou Paulo, Él también llamó a Pablo, homem muito culto, una persona muy de culta, muita sabedoria. con mucha Ele sabiduría. também chamou Apolo, Llamó también a Apolo, mais culto que Paulo. todavía más culto que Pablo. Sabia muito, Sabía mucho, muito conhecimento. tenía mucho Mas o conocimiento. que fez a diferença na vida desses homens? Pero ¿qué es lo que hizo la diferencia en la vida de esos hombres? Revelação de Jesus. Revelación de Jesús, Que só o Espírito Santo que traz. solo el Espíritu Santo trae A pessoas simples a personas e a sencillas pessoas muito cultas. y a personas muy preparadas. Então aqui em Jerusalém, Entonces aquí en Jerusalén, versículo 7 versículo 7, até o versículo 11, capítulo 2. 2, capítulo 2 de Hechos 7 al 11. Vamos ler. Vamos a leer. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Vamos ler o 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Sinal para os incrédulos. Era una señal para los incrédulos. E os discípulos? ¿Y los discípulos? Sabiam o que estavam falando? ¿Sabían lo que estaban diciendo? Não! No, Eles estavam falando em línguas. estaban hablando en lenguas. Mas quem estava escutando? Pero los que estaban escuchando, Estava escutando na sua própria língua. estaban escuchando en su propio idioma. Isto acontece. Y esto ocurre. Isso é muito comum. Es muy común. Uns irmãos no Brasil Unos hermanos en Brasil estavam no Japão estaban en Japón e estavam querendo saber como pregar o Evangelho. y querían saber cómo predicar el Evangelio. E eles entraram dentro do carro Y entraron al auto e começaram a orar. y empezaron a orar. E foram tomados pelo Espírito. Y han sido llenados por el E começaram a falar Espíritu. em Y línguas. empezaron a hablar en lenguas, E buscando a voz de Deus. buscando la voz de Eles Dios. queriam discernir a voz de Querían Deus. discernir la voz de E Dios. quando saíram do carro, Y cuando salieron del auto, tinha japonês chorando. había un japonés llorando, Chorando. llorando, Chorava muito. lloraba mucho, Porque aqueles homens, porque esos hombres dentro do carro, dentro del auto falaram tudo sobre a vida daquele japonês do lado dijeron de fora. todo sobre la vida de ese japonés que estaba fuera del auto. Percebe? ¿Se dan cuenta? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eso es lo que Pablo está diciendo, Que muitas das vezes que muchas veces é sinal es una señal para os para incrédulos. los incrédulos. Muitos de nós aqui Muchos de nosotros não tem aquí como sinal. no tienen como Não una estamos, señal, não estamos entendendo. no estamos entendiendo, Mas isso não é problema para Deus. pero eso no es problema para Dios, Porque o nosso espírito porque nuestro espíritu está sendo edificado. está siendo edificado. Uma quarta manifestação Una cuarta manifestación está aqui em Romanos capítulo 8. está en Romanos capítulo 8. Versículo 26. Versículo 26. Romanos 8, 26.
Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros com gemidos que não podem expressar-se com palavras. Por gemidos que não podem se expressar com palavras. Por gemidos que não podem expressar-se em palavras. Às vezes nós estamos num momento de intercessão. A veces estamos em um tempo de intercessão. Um momento muito profundo de intercessão. Em um momento muito profundo de intercessão. Que as nossas palavras somem. Que nossas palavras se perdem. Então nós começamos a falar em línguas. Então começamos a falar em línguas. Porque nós queremos saber exatamente como o Senhor quer que nós oremos. Porque queremos saber exatamente como o Senhor quer que oremos. E a presença do Senhor E a presença do Senhor vai ministrando ao nosso coração. vai ministrando a nosso coração. E vai abrindo a nossa mente. Vai abrindo nossa mente. Para nós sabermos como orar. Para que sepamos como orar. Na nossa própria língua. Em nosso próprio idioma. Então, essa é uma quarta manifestação do Espírito. Essa é uma quarta manifestação do Espírito. Quando o Espírito geme através de nós. Quando o Espírito gime através de nós. Então, essa é uma experiência. É uma experiência que muitas pessoas têm tido. Que muitas pessoas han estado tendo. Esta é uma experiência escrita em muitos livros. É uma experiência escrita em muitos livros. E é uma experiência que qualquer um de nós podemos ter. E é uma experiência que qualquer de nós pode ter. À medida em que nós caminhamos com o Senhor. À medida em que caminhamos com o Senhor. E que nós nos expomos à sua presença. E que nos dispongamos em sua presença. Nos colocamos para que Ele fale conosco. Que nos coloquemos para que Ele hable com nós. Então, é muito importante. Então, é muito importante. Que a gente aprenda a usar. Que aprendamos a usar. Esse dom. Esse dom. Como eu disse para vocês ontem à noite. Como les dije ayer na noite. Eu estava pregando no Haiti. Estava predicando em Haiti. Eu estava falando em português. Estava falando em português. E o outro irmão estava traduzindo para o crioulo. E outro irmão estava traduzindo ao crioulo. E aquele senhor. E esse senhor. Que veio para a reunião. Que vino para a reunião. Não era um cristão. Que não era um cristiano. Era um incrédulo. Era um incrédulo. Ele ouviu. Ele escutou o Senhor falando com ele. Al Senhor falando com ele. Mas eu estava falando em português. Pero eu estava falando em português. E eu sei exatamente. Eu sei exatamente. O momento. O momento. Porque ele descreveu para mim depois o momento. Porque ele lo descreveu para mim depois esse momento. Foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu nunca havia tenido essa experiência. E aquele homem foi tocado pelo Senhor. E esse homem foi tocado por el Senhor. Mas muitos outros irmãos. Pero muitos outros hermanos. Têm tido essa experiência. Han tenido essa experiência. E isso é um sinal. E essa é uma señal para os incrédulos. Para os incrédulos. Só é um sinal para nós. Só é uma señal para nós. Quando tem interpretação. Quando tem interpretação. Através de um outro irmão. Através de outro irmão. É um sinal para o incrédulo. É uma señal para o incrédulo. Quando o próprio Espírito. Quando o próprio Espírito. Fala na sua própria língua. Habla em seu próprio idioma. Um homem muito culto no Rio de Janeiro. Um homem muito culto em Rio de Janeiro. Foi descansar na sua casa de veraneio. Se foi a descansar em sua casa de veraneio, de descanso. E o seu empregado. E seu empregado. Que era um homem muito simples. Que era um homem muito sencillo. O convidou para a reunião. Lo invitou a sua reunião. E fazia isso todas as vezes que ele estava lá. E cada vez que ele estava ali, lo invitava. E era um lugar assim muito simples. E era um lugar muito sencillo. E aquele homem. E esse homem. Era professor de grego. Era professor de grego. Ele conhecia o latim. Ele conhecia latim. Ele era formado em letras. Tinha uma graduação, um curso em letras, em idiomas. E ele resolveu ir para a reunião aquele dia. Decidiu esse dia ir à reunião. E ele estava sentado lá no fim. E estava sentado ali atrás. E um homem à frente.
y un señor hacia adelante começou a falar em línguas. empezó a hablar en lenguas. E aquele homem lá atrás Y ese hombre ahí atrás ficou impressionado. estaba impresionado. Como que aquele homem ¿Cómo que ese hombre conseguia falar em grego lograba hablar en griego sobre as maravilhas de Deus, sobre las maravillas de de Dios falar de Deus y hablar de Dios em grego? en griego? E no final da reunião, Y al terminar la reunión, ele foi falar com aquele homem. él le fue a decir a ese hombre. E quando ele cumprimentou o Y homem, cuando lo saludó, e que o homem sorriu para ele, y el hombre sonrió para él, e faltava-lhe muitos dentes na boca, faltaban varios dientes en su boca, e ele nem sabia falar direito, y el hombre mal sabía hablar. ele parou. Entonces se paró Isso é coisa de Deus. y dijo, eso es cosa de Dios. Deus faz essas coisas. Dios hace esas cosas. O que nós precisamos aprender Lo que nosotros necesitamos aprender é dar lugar ao Espírito de Deus es dar lugar al Espíritu de Dios e não permitir y no permitir que a nossa mente que nuestra mente invada, impeça, sea una barrera, interrompa interrumpa a ação do la Espírito. acción del Espíritu. Eu queria te falar uma coisa. Te quería decir algo. Muitas das vezes, Muchas veces tem pessoas querendo ser batizadas no Espírito Santo hay personas que quieren ser bautizadas con el Espíritu Santo e estão buscando, y están buscando, às vezes estão chorando, a veces están llorando, às vezes estão assim, desejosos, a veces están así, anhelantes, às vezes ficam um pouco nervosas, a veces un poco nerviosas, e vem uma palavra, y viene una palabra, uma única palavra, una única palabra, e ela fica pensando, y ella se pone a pensar e ela pensa, y piensa, fala ou não fala? ¿digo o no digo? ¿Hablo o no hablo? Fala ou não fala? ¿Hablo o no hablo? Sim, Sí, fala, dilo, é assim, es é así, desta forma. es de esa forma. Não são muitas pessoas No son muchas personas que começam falando muito. que empiezan ya hablando mucho. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, Cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, eu falei 2 ou 3 palavras, yo dije 2 o 3 palabras, mas eu continuei falando depois. pero he seguido hablando después. Então eu recebi mais. Entonces recibí más E fui falando mais. y hablaba más E falando y mais. hablaba más. E hoje eu falo muito. Y hoy hablo mucho E quase nunca repito y palavras. casi nunca repito palabras. É assim que acontece. Es así como ocurre. Quanto mais nós exercitamos, Cuanto más ejercitamos, mais nós falamos. más hablamos De palavras y diferentes. palabras diferentes. O idioma do Senhor Es decir, el idioma del Señor é muito rico. y es un idioma rico. Deus é criativo. Dios es creativo, É o Pai da criação. es Padre de toda la creación. Então, o que Ele criou, Entonces lo que Él creó, esse idioma que Ele criou, ese idioma que Él creó, é exatamente o que Ele quer ouvir. es lo que Él desea escuchar. Muitas vezes, Muchas veces nós não conseguimos expressar para o Senhor no logramos expresarle al Señor o que Ele realmente lo quer que Él ouvir. realmente quiere escuchar. Por isso Ele nos deu esse dom, Por eso nos dio ese don, para que possamos falar com Ele para que podamos hablar con Él e Ele fique deliciado. y que Él se complazca. Oh, fala mais, Dime más, mais. más. O Senhor tem prazer El Señor se complace em se comunicar en conosco. comunicarse con nosotros. Por isso Ele nos ensinou. Por eso nos enseñó, Por isso Ele nos deu esse dom. por eso nos dio ese don. Quantos pais aqui ¿Cuántos padres hay aquí ficaram alegres que se alegraron quando viram seus filhos falando? cuando vieron a sus hijos hablando? Aí você olhou para o seu filho Entonces miraste a tus hijos e falou para ele: y le dijiste, fala de novo, dilo otra vez, de novo. otra vez, Mais. más. Aí você chamou os seus amigos: Entonces llamaste a tus amigos, olha, mira, meu filho, mi hijo, minha filha, mi hija, está falando. ya está hablando. filho, Hijito, fala para ele, papai, dile papá, diga mamãe, dile mamá, fala água,
Cuando falar. nuestros hijos han empezado a hablar. Vocês solteiros não sabem disso ainda, Ustedes solteros no saben eso todavía, mas podem experimentar. pero pueden experimentar. É muito gostoso. Es muy lindo. Então você imagina Entonces ustedes imaginan quando Deus te ouve cuando Dios te escucha falando no idioma que Ele preparou para nós, hablando en un idioma que Él mismo preparó como para que Ele fica nosotros, contente, cómo se alegra, como que Ele tem prazer. cómo tiene placer. Ele deve chamar os anjos. Debe llamar a los ángeles. Olha, Miren, vejam, miren, eles estão falando comigo. están hablando conmigo, Eles estão falando o que eu quero ouvir. están diciendo lo que quiero escuchar. É assim. Es así. Você está com vontade de falar? ¿Estás con ganas de hablar? Eu estou sentindo que o Espírito Santo está aqui. Yo siento que el Espíritu Santo está aquí. E eu percebo que tem muitas pessoas sentindo também. Y yo me doy cuenta que hay muchas personas que están sintiendo también. Tem alguns corações aqui que estão assim. Hay algunos corazones que están latiendo. Aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Jesús está aquí, hermanos. Podemos adorá-lo. Podemos adorarlo. Podemos dar lugar ao Espírito. Podemos dar lugar al Espíritu. Vamos dizer sim para o Senhor. Le vamos a decir sí al Señor. Você quer receber esse dom de línguas hoje? ¿Quieres recibir ese don de lenguas hoy? Então, pela fé, Entonces, por la fe, em nome de Jesus, en el nombre de você Jesús, vai receber esse tú dom vas a de línguas recibir hoje. este don de lenguas hoy. Lembre-se, Recuerden, Jesus falou: Jesús dijo, vocês, ustedes, sendo maus, siendo malos, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. saben dar buenas dádivas a sus hijos. Quanto mais Cuanto o más vosso Pai Celestial vuestro Padre Celestial não vos dará o Espírito no les dará el Espíritu àqueles que lhes pedirem. a aquellos que lo pidan. Amém? Amén. Então, se nós pedimos Entonces, si pedimos o Espírito el Espíritu derramado sobre nós, derramado sobre o nosotros, Senhor vai dar. el Señor lo va a dar. Essa é a vontade. Esa es su Ele quer voluntad. fazer isso. Él quiere hacer eso. E eu vou continuar insistindo. Y voy a seguir insistiendo. Você, Tú, que um dia falou em línguas que un día has hablado en e não lenguas falou mais, y que no lo has hecho ya, em nome de en el Jesus, nombre de Jesús, põe para fora. saque afuera. Use esse dom. Usa ese don. Isso é para a edificação Eso es para edificación da sua vida, de su vida, fortalecimento fortalecimiento do seu homem interior. de su hombre interior. Amém? Nós temos dois homens interiores. Tenemos dos hombres interiores. Um chamamos interior, Uno que llamamos interior, outro mais interior. el otro más interior. Interior. O homem interior. El hombre interior, Essa é a nossa alma. esa es nuestra O alma. homem mais interior El hombre más interior é o nosso es espírito. nuestro O espíritu. Senhor quer edificar, El Señor quiere edificar, lavar, lavar, limpar, limpiar, purificar o nosso espírito, nuestro espíritu, nossa alma. nuestra alma. Amém? Vamos ficar de pé. Nos pongamos de pie. Aleluia, Jesus. Deus. Oh, Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Vamos a clamar al Señor. Vamos dar lugar ao Espírito Vamos Santo. a dar lugar al Espíritu Santo. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Aleluia. Aleluia. Depois eu vou convidar algumas pessoas Después voy a invitar a algunas personas para vir aqui à frente. a que vengan aquí adelante. E você que não vir aqui na frente, Y tú que no vengan, que no vas a venir aquí adelante, fique em adoração. que se queden en adoración Oh, permita que o Senhor y permitan que el Señor te dê variedade de línguas essa te manhã. dé variedad de lenguas en esta Permita que o mañana. Senhor Permita que el Señor te mostre um mundo espiritual. te muestre el mundo Te dê espiritual, uma visão celestial te dé una visión celestial do que está acontecendo aqui nesta de manhã. lo que está ocurriendo Da aquí ação en do esta Espírito que mañana, está sobre nós aqui de la nesta acción manhã. del Espíritu que está Oh, sobre nosotros Jesus. esta mañana.